Boa tarde a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão do dia 29 de outubro de 2019 da Egrégia, 5ª turma do Colégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Cumprimento, em primeiro lugar, os meus pares, a ilustre representante do Ministério Público, aos senhores advogados e senhoras advogadas presentes, aos estudantes de Direito e estagiários que acaso estejam na casa nesse momento, e, finalmente, mas não por último, aos nossos queridos e estimados funcionários, sempre zelosos, na condução ajudando na condução dos nossos processos. Em primeiro lugar, gostaria de colocar em votação as atas das sessões do dia 22 e 23 de outubro, próximo passado. Todos de acordo, considero as mesmas aprovadas. Algum registro a ser feito? Não havendo nenhum registro a ser feito, vou pedir, então, à senhora secretária que faça o pregão dos processos, iniciando com as sustentações à distância. Iniciaremos na sala de 14.4, cujo relator é o excelentíssimo juiz convocado, Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. Há uma sustentação oral à distância do foro de Juiz de Fora. O processo é o 34 da pauta, 10.632.56/2019. Recorrentes: a PSPE 26, Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários Limitados, e PDG Construtora Limitada. Recorrido é Rodrigo Santos da Silva. Está escrita para sustentação oral a advogada Rita de Cássio Ribeiro Espíndola, pelo reclamante. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Excelência. Vossa Excelência está nos ouvindo bem? Sim, Excelência. Pois não. Eu vou pedir ao relator que faça a leitura da conclusão do voto para orientar Vossa Excelência na sua sustentação. Doutor Alexandre, se tiver condições, por gentileza, a leitura da conclusão do voto. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada. No mérito, nego provimento ao apelo, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme a autorização contida no artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4º da CLT. Meu voto, presidente. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, eu me reservo o direito de manifestar se houver divergência de voto. Pois não. O segundo votante é doutor Flávio. Sem divergência, presidente. Doutor Gessé. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o juiz convocado relator. Obrigado, doutora Obrigada. Rita. Prazer em revê-la. Uberlândia, está ok? Vai guardar Uberlândia? Vou aguardar um pouquinho. Hoje nós estamos no horário, então dá para aguardar. Vamos em outra sala, então. Então, enquanto aguardamos Uberlândia, né, que são vários processos, vamos a Poços de Caldas. Não? Poços de Caldas também não? Uberlândia? Tá. Então, continuamos na sala de 14.4. Não vou querer agora. Uma sustentação oral à distância, no número 40 da pauta. É o 11.045/33/2018. Recorrentes: Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, UNITRE, e Luciane de Fátima Silva. Recorridos as mesmas. Está escrito para sustentação oral o advogado Jorge Fernando Carvalho Queiroz Novaes, pela reclamada. Boa tarde, doutor Jorge. Boa tarde. Vossa Excelência está nos ouvindo bem? Sim. Pois não. Vou pedir ao relator que faça a leitura da conclusão do voto para orientar Vossa Excelência. Doutor Alexandre, quando tiver condições, por gentileza. Presidente, eu rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso da reclamada, arguída em contrarrazões pela reclamante. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito do
parcial provimento ao recurso da reclamada para a. Excluir da condenação o pagamento das diferenças salariais decorrentes da redução da carga horária ocorrida em 1/8/2016 até julho de 2017 e respectivos reflexos. B. Condenar a reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos procuradores da reclamada na forma do artigo 791-A, parágrafo 3º da CLT, no importe de 10% sobre o valor da causa, referente aos pedidos julgados totalmente improcedentes, vedada a compensação de honorários. C. Excluir da condenação o recolhimento de contribuição previdenciária, cota patronal. D. Excluir da condenação o pagamento da multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT. E. Mantendo a condenação ao pagamento das diferenças de FGTS não depositados, determinar que a apuração observe os valores do extrato analítico atualizado da conta vinculada da reclamante a ser juntado pela reclamada na liquidação do julgado, após ser intimada para tanto, sob pena de considerar os extratos juntados aos autos até a sentença. F. Excluir da condenação a multa por embargos protelatórios. E dou provimento parcial ao recurso da reclamante para a. Determinar que a empregadora forneça à reclamante os documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes na forma do artigo 477, parágrafo 6º da CLT. E B. Condenar a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da liquidação, também vedada a compensação. Reduzo o valor da condenação para 10 mil, com custas de 200, ficando a reclamada autorizada a se ressarcir do que pagou a maior. Meu voto, presidente. Pois não. Doutor Jorge, com a palavra pelo tempo regimental. Boa tarde, desembargador relator, desembargador presidente, demais desembargadores. Aí eu só vou fazer uma pequena sustentação com relação à redução de setembro de fevereiro de 2017 a agosto de 2017. Não existe pedido na inicial e houve uma condenação aí de 1 hora aula. Houve uma redução a pedido da reclamante de 7 horas aulas em setembro de 2016. Então, houve aí a exclusão da condenação da diferença de carga horária de agosto de 2016 em diante. Então, a reclamada requer aí a exclusão dessa diferença de 1 hora aula também, de fevereiro de 2017 a agosto de 2017. Sem mais. Pois não, doutor. Doutor Alexandre, com a palavra. O que foi excluído? Foi o que foi excluído. A julho de 17. Agosto de 16 até julho de 2017 está excluído. E por isso, inclusive, lá no tópico específico do julgamento ultrapetita, eu estou registrando que, em razão do que foi decidido anteriormente, não há que se falar naquela modalidade de julgamento. Mantenho meu voto. Pois não. Doutor Flávio. Acompanho, presidente. Doutor Gessé. De acordo. Dessa forma, então, doutor Fernando, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o juiz convocado relator. Obrigado, doutor. Obrigado. Boa tarde. Passaremos agora à sala dos remanescentes, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Primeiro processo aqui com inscrição, essa sustentação oral à distância de Uberlândia, é o 10.726-26-2015. Não é esse não. 11.000, de não? Uberlândia. 11.700. Ah, tá. 11.726-26-2015. Agravante, Gleiciane Gomes da Silva. E agravado, Tempo de Serviço Limitada, Banco Bradesco S.A., Banco Bradesco Cartões S.A., Financial Management Control Brasil, Serviço de Cobrança Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Fernando Suzy Leles Júnior, pela exequente.
Bom dia, boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, excelência. Indo direto à conclusão, eu conheço do agravo de petição interposto pelo exequente e, no mérito, nego-lhe provimento. A minha proposta de voto, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Pois não, boa tarde a todos, excelência. Cumprimento na pessoa de Vossa Excelência, ilustre presidente dessa turma, a todos os demais desembargadores, Ministério Público e a todos os presentes. Excelências, presente processo teve o trânsito em julgado, de fato, na data de, após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, após o dia 30 de agosto de 2018, a certidão de trânsito foi expedida, salvo melhor juízo, no mês de março desse ano. Só que a gente tem sustentado reiteradamente, já tem posições do TST, inclusive deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho, que há de se conferir a retroação da coisa julgada. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Reparem, excelências, que o processo em epígrafe, a reclamante teve julgamento de mérito, o último julgamento de mérito deste egrégio tribunal, desta colenda quinta turma, no sentido de manter a ilicitude da terceirização, isso ainda na fase de conhecimento, muito antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Após essa decisão meritória da colenda quinta turma, excelências, todos os recursos, recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista, deixaram de ser recebidos, seja por esse tribunal, seja pelo próprio TST, por entender que eram manifestamente incabíveis, não preenchiam a nenhum dos requisitos de admissibilidade. E aí eu chamo a atenção o seguinte, e peço vênia para trazer a lume aqui, citar, recente decisão em processo de nosso escritório, ao final eu cito o número desse processo, da colenda sétima turma deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho, que por unanimidade, aplicando entendimento inclusive do Supremo Tribunal Federal em julgamento repetitivo no agravo de instrumento em recurso de revista com repercussão geral, de número 689.503, disse, através do voto da eminente relatora Cristiane Fenelon, em decisão recente idêntica a esse processo, com trânsito, certidão de trânsito em julgado posterior à decisão do Supremo. Abre aspas, decidiu o STF que o recurso de natureza extraordinária inadmissível, isto é, que teve o segmento negado na origem, não obsta a formação da coisa julgada. O ministro Luiz Roberto Barroso, em julgamento relativo à matéria, registrou no agravo de instrumento número 689.503 ser pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que a interposição de recurso extraordinário manifestamente inadmissível ou inadmitido na origem não impede a formação da coisa julgada. Seguindo de perto o raciocínio, a terceira sessão do STJ, no julgamento do ARE de São Paulo, 386.266, realizado em 12 de agosto de 2015, esclareceu por intermédio do voto condutor do ministro Gurgel de Faria que a decisão que inadmite qualquer recurso especial ou extraordinário ou de natureza extraordinária possui natureza jurídica eminentemente declaratória, tendo em vista que apenas pronuncia algo que já ocorreu anteriormente e não naquele momento, o motivo pelo qual opera efeito ex tunc. Assim, o trânsito em julgado retroagirá à data de escoamento do prazo para a interposição do recurso admissível. Excelências, quando essa turma julga o recurso ordinário obreiro lá atrás, salvo engano em 2016 ou 2017, e dá provimento a ele, e com os atos posteriores das egrégias deste tribunal, através da vice-presidência e do próprio TST, inadmitindo todos os recursos por falta de requisitos legais, fica muito claro por essa decisão do Supremo Tribunal Federal, repito, no agravo de instrumento 611.289, no sentido de que as decisões futuras a essa decisão da quinta turma apenas têm efeito declaratório e não vincula, e não faz a coisa julgada. O que fez a coisa julgada deste processo foi a decisão dessa quinta turma, porque os recursos posteriores são de natureza extraordinária, recursos de revista são de natureza de admissibilidade reservada, como a doutrina tem dito. Então, excelências, a data do trânsito em julgado deste processo é a data do julgamento desta egrégia turma, lá nos idos de 2017, salvo engano. Excelências,
Digo mais, essa jurisprudência foi conferida no nosso processo, apenas para não ficar sem a citação, 0011-643-53-2016-503-0173, da 7ª turma, recente, nesse mês. Que mesmo em um processo com trânsito em julgado posterior, entendeu e tem entendido em outros tantos processos que deve-se retroagir a data do trânsito em julgado. Até mesmo porque esses reclamantes não podem ficar à mercê de certo lapso e da quantidade de recursos que as reclamadas têm se utilizado, atrasando o processo, procrastinando e fazendo com que o trânsito seja posterior. Então, nesse sentido, excelências, eu peço vênia ao ilustre e brilhante voto do eminente relator para que seja dado provimento ao agravo de petição desta reclamante, até mesmo porque o juiz declarou a inexigibilidade de um título, até mesmo sem ter título, porque ele nem permitiu que fossem apresentados os cálculos no processo. Peço vênia para que seja dado provimento, então, excelências. É como sustento. A matéria não é nova para nós, já decidimos isso em outras ocasiões. Entendo que a decisão de outra turma do tribunal não obriga a essa. E, além disso, eu estudei processo civil com o Zé Carlos Barbosa Moreira. E ele me ensinou que coisa julgada é quando não cabe mais recurso nenhum. E, cabendo recurso de revista, ou lá o que seja, nesse emaranhado de recursos que existem na justiça brasileira, não faz coisa julgada. Então, portanto, eu estou mantendo integralmente meu voto. Doutor Alexandre, como voto? De acordo, presidente. Doutor Flávio? De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Doutor Fernando tem outro, né? Tem, na sala de 14.5, cujo relator é o excelentíssimo juiz convocado, Gessé Cláudio Franco de Alencar. O processo é o 44 da pauta, 11.516-51-2015. Agravante, Juliana Martins Freitas, e agravados Tempo Serviço Limitada, Banco Bradesco S.A., Banco Bradesco Cartões S.A. e Algar Tecnologia e Consultoria S.A. Está escrito para sustentação oral o advogado Fernando Souza Leles Júnior, pelo reclamante. Doutor Gessé, por gentileza, a leitura da conclusão do voto. Senhor presidente, conheço do agravo de petição e, no mérito, nego-lhe provimento. Doutor Fernando, com a palavra. Excelências, o caso é idêntico ao anterior, então eu repito a mesma sustentação, reitero a sustentação anterior, porque é trânsito posterior, do dia 12/3/2019. Reitero a minha sustentação. Pois não. Eu sou o segundo votante e, logicamente, estou inteiramente de acordo. Doutor Alexandre? Também, presidente. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente o juiz convocado, o relator. Obrigado, doutor Fernando. Uma boa tarde. Boa tarde, senhor. Poços de Caldas. Tá ok? Não, tem que aguardar. Então, vamos a uma preferência regimental, né? Processo adiado na sala dos remanescentes. O processo é o 4 da pauta, na sala de 14.7. É o 11.914-48/2017. Recorrentes Luciano Marques Ribeiro da Silva e Itaú Unibanco S.A., recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Adeilson Lino de Souza Júnior, pela reclamada. Doutor Alexandre, quando tiver... Presidente, qual que é o processo, perdão? É na sala dos remanescentes, é o 4 da pauta. 11.914? 11.914. Exato. Esse eu estou indicando o adiamento para a próxima sim, sessão. Esse também vai continuar adiado. Parece que já houve de sustentação oral. Já nesse houve processo. sustentação Foi a oral colega também. Do senhor, doutor, não fez sustentação oral semana Isso, passada? Já houve sustentação, foi na sessão extraordinária, né? Aqui, ó. Vai sim. Aqui, ó. Começa aqui na sala do doutor Alexandre. Esses todos você vai retirar. Então, doutor, fica adiado para a próxima sessão, doutor Alexandre? Esse sim, para a próxima Para sessão. a próxima sessão. Perfeito, obrigado. Boa tarde, doutor. Por um equívoco, eu deixei de informar os advogados dos processos que estão sendo adiados nessa sessão. Na sala do doutor Alexandre, tem o RO
882-7 de 2016. Ele está sendo retirado de pauta. Ainda na sala do doutor Alexandre, o RO 00-10129-96 de 2019. Esse processo está sobreestado, então, portanto, está retirado de pauta, aguardando o julgamento pelo Supremo do tema número 1046. Ainda na sala do doutor Alexandre, o RO 00-10322-08 de 2019. Também está sendo retirado de pauta. Na sala do doutor Alexandre, ainda na sala do doutor Alexandre, tem o 38, processo número 38, que é o RO 00-10-807-29 de 2017. Esse parece que tem até um acordo, né, doutor Alexandre? O advogado está aqui, Não alegando que estou tem um sabendo. acordo. Tá? E nós já olhamos, tem um acordo aí nos autos. Eu não fiquei sabendo. É porque foi hoje, meio-dia. Vai chegar. Acho que o advogado está aí. Eu não estou... Na sala do doutor Gessé, 38. há um sobrestamento, é o processo RO 00-10-387-31 de 2017. Esse processo também está sendo sobrestado, aguardando o julgamento do tema 1046 pelo Supremo. E esse último foi o dele, doutor Alexandre, agora. Né? Esse último foi do doutor Alexandre. São esses os processos. O 38, presidente, pela ordem, eu estou verificando aqui que existe uma petição de acordo. Seria o caso, então, de encaminhar para a vara de origem. Pauta, para encaminhar para a vara de origem, examinar o acordo. Não é então, isso? retificando, o 38, que é o 00-10-807-29 de 2017, ele está sendo determinado o retorno dele dos autos à origem, à vara de origem, para apreciação do acordo que nos foi noticiado hoje ainda. Então, esse processo também está retirado de pauta. Não, sim, é porque eu também não tinha visto. Já chegou? Poços de Caldas? Tem alguém ali esperando? Poços de Caldas, ok? Tá. Então, vamos... Na sala de 14.5, a sala do doutor Gessé, o processo número 9 da pauta, que é o 10.225-94-2019. Só anotar aqui para ele já ir abrindo. O agravante é Colab Química Limitada e agravado Deino de Barcelos Emery Pereira. Está escrito para a sustentação oral a advogada Carolina Silva Pacheco Nóbrega pela reclamada agravante, à distância. E o reclamante também para assistir o julgamento. O reclamante está presente aqui, né? Presente para assistir o julgamento. Pois não. 00-10-225, não é isso? 10.225, que é o 9 da pauta. Bom dia, boa tarde, doutora Carolina. Boa tarde, excelências. Vossa Excelência está nos ouvindo bem? Sim, estou sim. Como eu chego para vocês, meu áudio está bom também? Pois não. Eu vou pedir ao relator que leia a conclusão do voto para orientar Vossa Excelência na sustentação. Ótimo, muito obrigada. Doutor Gessé, com a palavra. Senhor presidente, conheço do agravo de petição interposto pela executada, bem como da contraminuta, rejeitando a preliminar suscitada pelo exequente. No mérito, nego o provimento ao apelo. Custos pela agravante na forma da lei. É o meu voto, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. 5 minutos. Ok, obrigada. Eu pretendo ser breve. Bom, a discussão no agravo já é uma matéria muito debatida, a questão da aplicação do índice de correção monetária. O que eu gostaria de ressaltar é que nem sentença, né, a decisão de origem, que foi um pouco alterada pelo tribunal, mas nesse aspecto não houve qualquer alteração,
determina que a aplicação do índice seja feita pela lei, e aí no caso seria a taxa referencial. Isso foi discutido, inclusive na fase de liquidação. O cálculo homologado foi o apresentado por uma perita contábil, e isso foi questionado pelo agravado reclamante em impugnação à aplicação do índice IPCAE, e a própria contadora esclareceu ao juízo que nada teria que ser modificado a esse ponto, porque a decisão nada ressaltou, nada determinaria com relação à aplicação de índice diverso da TR. Então, eu me apego a essa questão. E uma segunda condição, Excelência, seria que, até onde tenho conhecimento, a arguição de inconstitucionalidade que gerou toda essa discussão ainda não transitou em julgado, e estamos falando de uma execução que monta, no total geral, incluindo encargos, em 1.707.685,71. Então, a gente fala de uma execução de grande monta, uma reclamação individual, e a aplicação do índice IPCAE gera, sim, uma substancial alteração no valor, sendo que a empresa Ecolab, a quem eu represento, foi surpreendida com essa decisão já em instância em grau de execução, sendo que a sentença garantia a aplicação da TR. Nós fizemos o depósito em garantia, depositamos quase 1.110.000, esse processo está garantido, e o meu apelo, o meu agravo seria nesse sentido, em considerar e manter a decisão de origem por, inclusive, alegação de violação à coisa julgada nesse aspecto. É isso que eu gostaria de ressaltar em tribuna, e peço a venha de reanálise com relação a esse ponto, caso possível. Muito obrigada. Pois não, doutor Gessé. Senhor presidente, ouvi com atenção a sustentação, mas eu vou pedir vênia para manter o voto. As questões relativas ao montante da execução, embora muito importantes para a reclamada, não atingem o julgamento da questão que é jurídica. O índice aplicável independe do montante a ser executado. Vou pedir vênia à ilustre advogado. Com relação à matéria jurídica propriamente dita, da análise que fiz do processo, é exatamente inversa da exposta na tribuna. Eu estou entendendo que a sentença exequenda não decidiu sobre a matéria relativa ao índice aplicável, e por isso agiu com acerto o juiz da liquidação a aplicar o entendimento pacificado nesse regional. Vou pedir vênia para manter o voto. Pois não, eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Alexandre? Também, presidente, de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o juiz convocado, o relator. Sim? Então, vamos normal. Então, terminado. Muito obrigada e bom trabalho a todos. Obrigado, doutora. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. Terminadas as preferências, passaremos à sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. O primeiro processo com inscrição é o 10.431.84/2019. Recorrente Praça dos Amores, Alto Buritis Limitado. Recorrido Natália Lais Vangela Santos Prato. Está escrito para sustentação oral o advogado Júlio César de Paula Guimarães Bahia, pela reclamada. Vou direto à conclusão, doutor, para orientar Vossa Excelência. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamado e, no mérito, dando-lhe provimento para julgar totalmente improcedente a ação, ficando a reclamante condenada ao pagamento dos honorários combenciais em 5% sobre o valor atribuído à causa a favor da reclamada, determinando que os honorários em proveito do procurador da ré ficarão sob condição de exigibilidade suspensa pelo prazo de 2 anos, conforme a disposição contida no artigo 791-A da CLT, parágrafo 4º da CLT. É a minha proposta de voto. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental.
Excelência, tendo em vista a ilustre proposta de voto, eu me resguardo para aguardar uma eventual divergência. Doutor Alexandre. De acordo, presidente. Doutor Flávio. De acordo, presidente. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Boa tarde. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Processo número 8 da pauta, 10.189-12/2019. Recorrentes. Rafaela Luiza Cunha, assistente Lucas de Almeida Maia e representante Fabiana Gonçalves da Silva Cunha. Recorridos a Instituto Mineiro de Formação Continuada. Está escrita para sustentação oral a advogada Márcia Regina Frigo Florentino pela reclamada. Presidente, se me permite, pela ordem, Eu sei. é segredo de justiça. Ah, sim, esse é segredo de justiça. Tem 2 segredos de justiça. Eu vou solicitar às pessoas que estão aqui presentes que aguardem fora da sala para o julgamento desse processo que segue em segredo de justiça. Tem outro, tá? Tem segredo de justiça. Podia aproveitar. Não. Fiz fazer essa Não, senão fica naquele negócio, vai e volta tudo.